Moçada, agora há pouco eu estava falando sobre a mioglobina, que é quem dá a cor vermelha da musculatura, e que ela vai transferir oxigênio da hemoglobina da hemácia para as mitocôndrias dos músculos produzir energia por respiração aeróbica. Baseado nisso, eu posso classificar os músculos estriados esqueléticos, não estou falando nem no liso, nem no cardíaco, estou falando do estriado esquelético, em tipo 1, também chamado escuro ou lento, e tipo 2, também chamado de claro ou rápido. O músculo, moçada, tipo 1, escuro ou lento, ele apresenta muita mioglobina, por isso que ele é mais vermelho, por isso, moçada, que ele é mais escuro, e ele apresenta muitas mitocôndrias. Esse tipo de músculo, moçada, com muita mioglobina e muita mitocôndria, inclusive as mitocôndrias têm coloração amarronzada, que contribui para a cor escura do músculo, eles, moçada, conseguem segurar bastante oxigênio. O que quer dizer que eles são essencialmente aeróbicos aqui na brincadeira. Daí, eles estão relacionados com um tipo de atividade muscular chamada, moçada, de atividades de resistência. Ora, gente, atividades de resistência são aquelas atividades que são feitas durante longos períodos de tempo. E, moçada, para você poder manter a atividade por muito tempo, o mais importante é não cansar. Lembra, moçada, o que é que faz você cansar? O que faz você cansar é que quando começa a faltar oxigênio, você começa a trabalhar com fermentação lática, a fermentação lática vai produzindo ácido lático, e o ácido lático, gente, ele promove fadiga, ele promove cansaço muscular. Isso quer dizer que se você não quiser cansar, não pode acumular ácido lático, não pode haver fermentação lática, não pode faltar oxigênio. O resultado é que o músculo estriado esquelético, como ele tem muita mioglobina para segurar o oxigênio, muitas mitocôndrias para produzir energia, ele consegue trabalhar com atividade de resistência, atividades por muito tempo. Já o músculo tipo 2, moçada, claro ou rápido, ele apresenta pouca mioglobina, ele apresenta, moçada, poucas mitocôndrias, o que quer dizer que ele vai trabalhar com um pouco oxigênio, o que quer dizer que ele é anaeróbico aqui nesse caso. Problema dele ser anaeróbico é que ele cansa logo, né? Uma vez que nesse caso lá ele é anaeróbico, pouco oxigênio, fermentação lática, ácido lático, fadiga muscular. Nesse caso ele não consegue manter atividades por muito tempo. Entretanto, o músculo tipo 2, ele tem uma característica interessante. Porque o músculo tipo 1, gente, ele é um músculo, que ele é um músculo mais delgado, mais fino e automaticamente mais fraco, né? Ele não aguenta tanto peso. Enquanto, moçada, que o músculo tipo 2, claro ou rápido, ele é um músculo mais espesso e automaticamente mais forte, ele aguenta uma carga maior. O que quer dizer que ele pode até cansar logo, mas ele, moçada, vai ser bem mais forte. O que quer dizer que esse tipo de músculo, ele vai estar adaptado para um outro tipo de atividade física, que são lá, gente, as atividades de resistência. Perdão, né? De resistência, eu já tinha falado, as atividades de explosão. Então, músculos que trabalham com oxigênio, eles conseguem manter atividades por muito tempo, mas eles são mais fraquinhos. Esse aqui, gente, ele vai acabar não conseguindo trabalhar com oxigênio, entretanto, pelo fato dele ser um tipo de musculatura que vai ser bem mais forte, esse músculo aqui, explosão, atividades que envolvem muita força, durante curtos períodos de tempo. Um dos segredos de você produzir atletas de alto rendimento, você saber o biotipo do atleta, né? Para que tipo de atividade física o corpo dele é mais adequado. Porque a genética conta pra caramba. Existem pessoas que naturalmente apresentam um predomínio de músculos tipo 1, de músculos escuros, de músculos lentos. Um cara desse aqui, ele vai ser bem desenrolado em atividades de resistência. Atividades onde o cara não precisa de muita força, mas ele vai precisar trabalhar durante muito tempo.
Alguns esportes que envolvem, por exemplo, resistência, incluem maratona, corridas de longa distância, ciclismo, por exemplo, né? Pode notar que todo maratonista é bem magrinho, né? O cara lá é só o graveto, né? Sendo, moçada, que não é porque ele é magrinho, só o graveto, que ele não é musculoso. Ele é musculoso. Mas é porque o tipo de músculo dele é um músculo tipo 1, escuro lento, que é um músculo que é fininho. Então o cara é musculoso, só que o tipo de músculo dele é um músculo estreito, então dá a impressão clara dele ser bem magro. De qualquer maneira, é um tipo de músculo onde ele consegue segurar o oxigênio pra caramba para manter a atividade durante muito tempo. Convenhamos você correr durante 42 quilômetros, né? Recentemente lá a moçada conseguiu bater o recorde, pela primeira vez conseguiu correr 42 quilômetros em menos de 2 horas. Pô, o cara tem que ter uma resistência do caramba. Força não, mas resistência sim. Então ele tem que ter músculos desse tipo. Um ciclista que vai pedalar, né, centenas de quilômetros às vezes, resistência, haja gás. Então, atividade de resistência. Eu quero, por exemplo, gente, de natação. Natação envolve um pouquinho mais de força? Envolve. Mas, moçada, natação precisa de muita resistência. Ela é basicamente uma atividade aeróbica, com exceção nas provas mais rápidas, né? Você tem lá que provas, por exemplo, de 50 metros, né, de nado, né, 50 metros o cara consegue ir um pouco mais rápido, e aí já não vai ser mais resistência, já começa a ser força, né? Porque o cara, por exemplo, que nada 50 metros, gente, ele nada em alguns poucos segundos. Nesses poucos segundos, pouquíssimo tempo, é basicamente força somente. Então, a única prova na natação, que ela é essencialmente explosão, que ela é essencialmente força, os 50 metros. Né? Os 100 metros de natação, o cara já começa a trabalhar um pouco com resistência. De qualquer maneira, para você trabalhar com explosão, para você trabalhar com força, qualquer atividade, moçada, que seja feita por pouco tempo, né, a gente tem nesse caso, que ela é explosão, e a gente pode colocar como exemplos, corrida de velocidade, né, você pega lá um atleta de nível olímpico, ele corre 100 metros em 9 segundos de uns quebrados, 200 metros em 19 segundos de uns quebrados. Gente, isso aí é basicamente força. Né? Isso aí, inclusive, é anaeróbico, né? O cara nem dá tempo do oxigênio chegar no músculo. Se você correr 100 metros ou 200 metros, nesse tempo, 9 segundos, 19 segundos, não dá tempo do oxigênio chegar no músculo para fazer a respiração aeróbica. Então isso é essencialmente anaeróbico aí nesse caso. Só força, né? Velocismo, né? Todos os tipos de salto. Salto em altura, salto em distância, levantamento de peso olímpico, né? Que a galera chamava antigamente de halterofilismo. Hoje a moçada chama de levantamento de peso olímpico. É desse jeito. Né? Eu posso colocar para vocês uma regra mais ou menos assim, né? Atividade de resistência, muito tempo, mais de 40 segundos. Claro que isso aqui é uma regra, tem que ser lá, tem uma certa flexibilidade, mas em média. Qualquer atividade que você faça por mais de 40 segundos, já começa a contar com resistência, já começa a contar com aeróbico, e a força já não é mais tão importante assim. Por outro lado, atividades que envolvem muita força por pouco tempo. Landinho, que seria pouco tempo, até 40 segundos de atividade nesse caso, envolvendo força, já precisa, nesse caso, de músculos desse tipo. Né? Daí, como é que eu sei qual é o meu tipo de músculo para saber se eu vou me dar melhor naquele tipo de atividade ou nesse tipo? Ao pé da letra, eu só teria como ter certeza do seu tipo de músculo se eu fizesse uma biópsia, né? Abrisse um buraco na pele, no músculo, tirasse um pedaço de músculo e visse se ele é desse jeito ou se ele é desse jeito. Claro que na prática ninguém faz isso, né? Na prática você trabalha com tentativa e erro. Pega, por exemplo, a moçada do atletismo, a molecada que começa a treinar desde jovem, e você bota para fazer todas as atividades. Naturalmente, moçada, vão ter lá algumas crianças, alguns jovens que estão treinando, que eles vão se destacar em resistência. A moçada que se destaca em resistência deve ser porque tem predomínio de musculatura lenta, então, moçada, deve ser melhor para isso. Naturalmente, moçada, vão ter os caras que vão se destacar em velocidade, alguns caras vão se destacar em salto. Esses caras devem ter um predomínio de músculos tipo 2, claros ou rápidos, ou seja, meio que você vai fazer uma seleção na tentativa e erro, né? Pra saber, nesse caso, quem é quem. Note o biotipo como é diferente. Tu pega, por exemplo, né, maratonista, ciclista, tudo magrinho, né? Tudo fininho, músculos mais delgados, né? O nadador, volto a dizer, a musculatura dele um pouco diferente, apesar dele precisar
de resistência, realmente músculos um pouco mais, mais espessos, um pouco mais desenvolvidos. Mas essa história de musculatura muito, muito desenvolvida, gente, é pra galera, por exemplo, do velocismo. Pega um corredor de velocidade, o cara é tudo bombadão, marombadão. Pega o cara que trabalha com salto em distância, salto em altura. Pega a gente, levantador de peso olímpico. O saltador tem uma musculatura muito espessa, músculos tipo 2, músculos claros ou rápidos. Lembrando que para alguns esportes, você tem que ter lá um equilíbrio entre os dois tipos de músculo, né? Você pega lá um cara lá do futebol, tanto ele precisa de músculos escuros para poder ter resistência, para aguentar 90 minutos de partida, como ele tem que ter músculos claros para poder ter explosão e poder dar pique, né? Para poder lá correr atrás da bola. Como certa vez eu contei essa história, no time de futebol, a única posição onde o cara precisa de zero resistência e somente explosão é o goleiro, né? Porque o goleiro só faz dar corrida curta e saltar. Então, pro goleiro, o goleiro não precisa de músculos tipo 1, de músculo escuro e de músculo lento. O goleiro não precisa de resistência. O goleiro precisa de músculos tipo 2, de músculos claros, explosão nesse caso, né? Daí, se você de repente tem um predomínio, isso é genético, hein? Isso é genético. Se você tem um predomínio de músculo tipo 1, você vai dar bem nesse tipo de atividade. Landinho, um cara que, por exemplo, tem um predomínio de músculo tipo 1, ele pode correr 100 metros? Claro que ele pode correr 100 metros. Mas ele nunca vai conseguir ser tão rápido quanto o cara que tem predomínio de músculos tipo 2, apropriados para velocidade. Landinho, um cara que tem predomínio de músculo tipo 2, ele pode, nesse caso, ser um corredor de velocidade. Pode, por exemplo, correr uma maratona, perdão? Pode. Se o cara, de repente, tiver predomínio de músculo tipo 2, mas treinar, ele pode correr uma maratona, mas nunca tão bem quanto alguém que tem predomínio de músculo tipo 1. Então, infelizmente, há limitações genéticas. Tá? Se você, de repente, é desse jeito, mas seu sonho sempre foi ser o Usain Bolt, correr velocidade, mude de sonho, tá? Mude de sonho, que você nunca vai conseguir ser tão bom velocista quanto alguém que tenha lá músculos tipo 2. Infelizmente, você vai ter que mudar de sonho, que tal treinar maratona, ciclismo, aí você vai ser top. E de maneira semelhante, se você lá tem um predomínio de músculos tipo 2 e o seu sonho sempre foi ser o melhor maratonista do mundo, infelizmente, mude de sonho, que você tem um biotipo adequado para ser velocista, saltador. Então, saber o biotipo do atleta é interessante para poder direcionar para que tipo de esporte ele poderia ter um alto rendimento.